E aí, pessoal, tudo certo? Eu sou o Fernando Aguzoli. Muito legal estar recebendo vocês aqui para esse novo projeto. Como vocês sabem, a crise do coronavírus não é a mesma de norte a sul. Em um país do tamanho de um continente, nós enfrentamos diferentes dificuldades. E é para isso que serve esse espaço. Um bate-papo com profissionais de todas as regiões do Brasil, para a gente conversar um pouquinho sobre as questões que estão sendo vivenciadas por eles em cada um desses estados brasileiros. Então, hoje a gente vai conversar com um médico que é um amigo super querido meu, o Dr. Denis Mello, de Alagoas, geriatra, e a gente vai conversar um pouco sobre o autocuidado nesse momento de pandemia, que é super interessante e que é um assunto que, para mim, também é muito importante. Eu que estou muito longe da minha casa, moro na Irlanda, estou longe da minha família, dos meus amigos, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. Primeiro, eu queria dar as boas-vindas para o Dr. Denis e perguntar aonde é que você está nesse momento. E aí, Fernando, tudo bem? É um prazer grande falar com você. Eu estou no consultório, né? Aqui é a minha segunda casa, então eu estou em isolamento domiciliar. Minhas filhas estão em casa há 3 meses sem sair para canto nenhum e eu saio para trabalhar. Eu sou de área essencial, sou geriatra, trabalho no Hospital Universitário aqui em Maceió, né, onde lá tem atendimento de Covid e tem atendimento eu estou fazendo, na verdade, atendendo idosos com oncologia, que tem um pronto atendimento oncológico lá. Eu fui remanejado para esse serviço e estou aqui agora, nesse momento, no meu consultório, um lugar que eu achava que não ia aparecer tão cedo, porque os idosos estão com medo de sair, e, na verdade, eu estou aqui tratando e dando continuidade no segmento de cuidado de saúde dos meus pacientes, né? E tratando muito a questão da ansiedade, que tem sido uma dinâmica muito grande na vida das pessoas idosas, que estão em isolamento social. Que é a parte fundamental do nosso assunto de hoje também, o autocuidado no momento da pandemia. Deixa eu te perguntar, a gente vive essa confusão, de certa forma, em muitas mídias, em muitos veículos de comunicação hoje, parece até, como um amigo meu havia comentado, uma pandemia na informação também. E como é que está o sistema de saúde nesse momento aí no Alagoas? Você, que é médico e está acompanhando de perto, como é que as coisas estão caminhando? Na verdade, a pandemia aqui em Maceió, em Alagoas, no estado de Alagoas, tem se comportado de uma forma extremamente agressiva. Inicialmente, como foi em todo o país, ela começou impactando na classe A e B. Então, os hospitais, aqui aconteceu um fenômeno muito interessante, que os hospitais privados acabaram o leito de UTI logo no primeiro mês de pandemia, no mês e meio mais ou menos da pandemia, 2 meses, acabaram-se todos os leitos de UTI em todos os hospitais privados aqui. E ficou-se os hospitais públicos, agora que estão começando a desaparecer as vagas de UTI. Na verdade, não chegou a acabar, porque o governador aqui se preparou, na verdade, a gente teve tempo, e houve inauguração de 2 hospitais aqui, e esses 2 hospitais que já estavam no projeto de ser inaugurados, que é o Hospital da Mulher e o Hospital Metropolitano, eles foram inaugurados durante a pandemia e foram abertos vários leitos de UTI. Então, na verdade, a gente está com o setor público aqui quase que superlotado, mas ainda não houve falência do sistema, ainda não. E, bom, entrando de cabeça na nossa temática, já de início, o autocuidado em tempo de pandemia, a gente acabou aprendendo nos últimos meses que conviver com uma pandemia vai muito além de simplesmente evitar esse vírus. A gente precisa cuidar também da nossa saúde emocional, da nossa saúde psicológica. E é um momento onde a gente acaba, sem ter a perspectiva do amanhã, a gente perde um pouco do controle, isso gera muito estresse, medo, a gente fica com medo do que pode acontecer no amanhã, do que pode acontecer conosco e também com os nossos familiares. Você acha que aí em Alagoas as pessoas enfrentam alguma dificuldade maior nesse autocuidado necessário em comparação a outras regiões do país? Fernando, eu acho que nunca o mundo todo viveu uma coisa tão singular e tão similar ao mesmo tempo. Na verdade, essa pandemia, o que foi que ela trouxe? Ela alterou 2 coisas básicas que afetam a nossa vida de forma extremamente profunda, que é o nosso cotidiano, a nossa rotina. A gente teve que mudar completamente a nossa rotina, nosso cotidiano, nossa capacidade de ir e vir mudou absurdamente. Eu não posso mais
organizar uma viagem, eu não posso organizar uma visita à casa de um amigo, eu não posso planejar ir no supermercado de forma natural. Quer dizer, um planejamento simples, que é ir ao supermercado, o filho ir para uma escola, coisas simples, habituais, mudaram completamente a dinâmica. E eu pego a dinâmica assim, isso não aconteceu aqui em Alagoas especialmente, aconteceu no mundo todo de forma brutal, né? Viver nessa pandemia mudou a rotina de todos, seja pobre ou seja rico. Então, ela o vírus, né? E a pandemia foi extremamente democrático nesse sentido de trazer, né, uma situação, né, e a consequência disso tudo. O que é que a gente tem comprovado que nos protege? Distanciamento social, isolamento social. E aí foi outro impacto brutal. Quer dizer, isolar socialmente, nós que somos da gerontologia, da geriatria, recomendamos o tempo todo, evite o isolamento social. E a gente passou a recomendar o contrário agora para todos, né? Para os idosos também. Faça isolamento social. E aí, né? Como é que é isso? Quer dizer, isolamento, a gente sabe que o isolamento social, Fernando, ele traz consequências nefastas para o envelhecimento. Então, a sensação de solidão, né, a sensação de isolamento social aumenta o risco de doenças cardiovasculares, aumenta o risco de doença mental, aumenta o risco de depressão e a gente sabe, aumenta a mortalidade. A gente sabe que idosos que vivem em sentimento de solidão e que vivem isolados têm mais chance de morrer do que indivíduos que têm uma rede de suporte social e que não vivem isolados. Então, isso é fato. E agora não, a gente está tendo universalmente que viver isolado. Então, não é uma questão daqui de Alagoas, é uma questão do mundo, né, que viver nessa pandemia, viver em confinamento. Só que a gente não pode ficar fomentando esse isolamento e a gente tem que arrumar alternativas. É como se tem falado muito, e você, o cara que falou disso, quer dizer, o novo normal. Como viver esse novo normal? Então, na verdade, o que a gente tem que conversar aqui hoje é como se autocuidar nesse novo normal. Que estratégias a gente tem que usar para lidar com esse isolamento social, que é uma coisa ruim, mas que agora é extremamente necessário e é o único jeito de se proteger os sistemas de saúde e evitar o colapso do sistema de saúde. E acho que um bom começo também é entender que o isolamento social, ele não precisa ser literalmente um isolamento do outro, né? Um isolamento de todo o teu vínculo social. Ele deve ser um distanciamento físico, mas ele não pode ser um isolamento social. Porque o que a gente fez, infelizmente, o que muitas sociedades acabaram pregando era essa criação de microilhas. A gente criou microilhas, especialmente para essas comunidades mais vulneráveis. Idosos acabaram ilhados em suas casas, acabaram desprovidos de qualquer contato social. Alguns deles que não têm também contato com a tecnologia. Quando a gente volta a atenção ao vírus, ao epicentro na América Latina agora, muitas pessoas não têm esse contato diário, cotidiano, com a tecnologia que pode prover esse contato saudável socialmente com seus amigos, com seus familiares. Essa inclusão, né? Essa inclusão, exatamente. E isso tudo vai gerando muita ansiedade, né, Denis? Tanto o isolamento, quanto o medo, quanto essa falta de controle, essa perda do controle, né? Nós perdemos essa perspectiva, o design do amanhã não existe mais. E essa ansiedade toda que a gente cria, eu acredito, pelo menos no meu ponto de vista, isso é normal, né? É normal a gente se sentir um pouco ansioso diante dessa perspectiva. Agora, a minha dúvida é, quando é que a gente pode identificar que essa ansiedade não é mais normal para o período que a gente está vivendo e é algo que necessita um cuidado um pouco maior ou até mesmo ajuda profissional? A pandemia trouxe um impacto brutal nas nossas vidas, né? O vírus e a situação do confinamento. Isso funcionou como uma perda, mas não foi uma perda para o indivíduo, foi uma perda para toda a coletividade humana, né? E a gente viveu um processo de perda e de luto. Quer dizer, eu perdi, e há uma perda real. Há um medo muito grande, que é uma dinâmica de medo, e há uma perda real. A gente está tendo, né, no Brasil aqui, varia muito, mas a gente está tendo, a mortalidade agora está sendo de 1.700 a 1.000 pessoas por dia. Então, quer dizer, a gente vê nosso semelhante morrer, né, dessa forma assim, sistematicamente, isso é extremamente assustador.
Isso vai mexer muito no nosso emocional. Não tem como, é um medo real. No começo da pandemia, muitas pessoas negarem, aquela reação de negação. Né? Então, dizer, não, é só uma gripezinha, esse vírus não existe, não é nada demais, não. Quando a gente vê que o negócio está tomando uma seriedade, fica complicado. A gente passou até, às vezes, até uma reação de raiva. Tem raiva do governador que está isolando, raiva disso, raiva daquilo. A gente pode passar por uma reação depois dessa raiva. Não adianta eu ficar com raiva, aí eu vou para uma reação de barganha, né? Então, não, Deus quer assim, eu vou aceitar. E você se conformar com aquilo, ficar paralisado, também não funciona. E eu vou passar, invariavelmente, por uma fase de tristeza e luto, porque eu vou estar tendo perdas econômicas, gente que perdeu emprego, eu vejo pessoas queridas que perderam emprego, quer dizer, vai ter um sofrimento, um luto de uma perda real. Né? Eu vou perder pessoas conhecidas, e como perdi, e como eu vejo muitas pessoas perderem, então vai ter um luto. Agora, eu não posso ficar preso em nenhuma dessas fases, que são fases normais diante de qualquer perda. Só que a gente viveu isso em coletividade. O absurdo é que há pessoas que ainda negam. Tem pessoas que desafiam a autoridade sanitária, que saem para a rua sem máscara, porque até hoje, e por sorte, elas não pegaram o vírus ainda e estão sendo extremamente, vamos dizer, ousadas de sair, não, isso é besteira. Ainda tem pessoas assim, infelizmente. E, na verdade, a situação que eu falei de negação é a pior reação que a gente pode ter, porque negar tudo isso que está acontecendo só se tiver, assim, insanidade, né? Beira a insanidade, na verdade. Por isso que é a pior reação. Todas as reações, raiva, a barganha, a questão do luto, do sofrimento, é possível que a gente passe por ela e alguém esteja triste ainda, porque está perdendo um ente querido e tudo, mas só que eu não posso ficar preso a isso. Então, eu tenho que passar por tudo isso, vencer e entrar numa aceitação desse novo normal, integrar isso tudo à minha vida e tentar viver de forma plena dentro dessa situação nova. E redescobrir coisas e potencialidades e oportunidades diante disso. Quer dizer, é uma situação muito desafiadora, mas que eu vou ter que tentar ressignificar e reconstruir tudo isso que está acontecendo. E eu acho que o ponto-chave é esse: medo, ansiedade e várias reações. A gente vai ter algumas ruins, mas eu vou ter que chegar num ponto que eu vou ter que fazer pazes com tudo isso que está acontecendo e começar a minimamente me ressignificar. E a gente pode aceitar essas reações também. Por exemplo, a gente está falando de autocuidado. Se hoje eu sinto raiva, tem gente que está lidando com o coronavírus como se fosse algo pessoal. Tem gente que acha que o coronavírus tem uma foto sua na parede e que aquilo ali é só para destruir os seus planos, para destruir a sua vida, porque não vai mais passar 15 dias na Grécia. Tem gente que está agindo dessa forma. E outras pessoas, infelizmente, como tu mesmo comentaste, estão negando a tragédia. E eu acho triste que o ser humano ele precisa que a tragédia vire a esquina. Ele precisa enxergar a tragédia. Ele precisa sentir a dor, seja a sua ou a dor de alguém próximo, para aí ter um gatilho de empatia e começar, que seja o autocuidado ou que seja, então, o processo mesmo empático ao outro. A gente e cuidar do outro, né? Exatamente. Porque não é só um autocuidado. A partir do momento que eu me cuido, eu essencialmente estou cuidando do outro. Uma situação muito simples, que é o uso de máscara. Você faz muito mais para, se você estiver contaminado, o potencial de você proteger o outro é absurdo, né? Exatamente. E você acha que nesse processo todo, nesses vários sentimentos, e eu quero saber também se tanto o jovem quanto o velho, se a gente reage da mesma forma a essas dores, a esses lutos, mas você acha que a gente pode se permitir também? Hoje eu sinto raiva, eu quero sentir raiva. Hoje eu estou ansioso, hoje eu estou agitado, hoje eu vou comer a geladeira inteira, como eu faço com frequência toda semana. A gente pode se permitir, assim, esses sentimentos? Por exemplo, vamos pegar uma coisa que você pontuou no início da fala, eu entrei nas reações. Essa questão qualquer sintoma, tudo de ruim que a gente sente, você está entendendo, seja raiva, seja ansiedade, a gente tem que ter um confrontamento com esses sentimentos. Na psicologia, esse confrontamento com qualquer sentimento que a gente tem é essencial. Porque se a gente coloca ele debaixo do tapete, esquece, ou negligencia, ou fica sentindo ele de forma... A gente liga o automático. E ligar o automático, a gente se condiciona.
A partir do momento que a gente confronta, pega uma coisa que é emocional, que é um sentimento, e leva para o nosso cognitivo, para o nosso pensamento, aquilo faz bem e no sentido reflexivo mesmo. E o reflexivo vem sempre um confronto. Né? Por exemplo, eu atendendo aqui no consultório, o que é que acontece frequentemente? Chega alguém colocando, doutor, essa pandemia tem causado isso, a gente fica... A pessoa confronta um monte de situação. Aí eu questiono para ela assim, mas veja a sua situação individual. A sua situação. Você está numa situação de penúria pessoal, você perdeu algum familiar direto seu, um filho, um pai, uma mãe. Você, quer dizer, começa a questionar se a vida dele está tão ruim assim. Porque senão ele fica numa valorização da dinâmica da informação, é como você disse, quer dizer, essa enxurrada de informação que chega para a gente, morreu tantos por dia, está acontecendo isso na economia, o PIB vai cair não sei quanto, quer dizer, é só tragédias anunciadas e tudo. O que é que eu falo para eles? Os idosos, eles têm um padrão, na televisão já é um padrão de funcionamento. Né? A gente, infelizmente, vive numa sociedade onde o idoso não tem muita oportunidade social, não tem muito o que fazer. Aí ele fica já muito enfurnado na televisão. Imagine ficar enfurnado na televisão, recebendo passivamente um monte de informação ruim. A chance de você descompensar emocionalmente é vai ser muito maior. Vai ser muito claro, vai ser óbvio. Qualquer idade que você tenha. Eu acho que quem está poupado disso são crianças, né, mas de um adolescente, passando por um adulto, até um idoso, seja pobre ou seja rico, todos eles, se ficarem enfurnados na televisão, eles vão desenvolver um quadro de ansiedade por essa informação. Aí eles ficam falando, mas doutor, eles chegam assim no consultório para mim, mas doutor, a televisão só mostra coisa ruim. Aí eu falo, não é o contrário, a televisão está fazendo o papel dela. Ela está mostrando fatos. Rotina, Fernando, é escolha. Se eu estou assistindo televisão é porque eu quero. Então, a primeira coisa que vem em relação ao autocuidado é isso. Pare de se expor a essas informações. A gente tem outras alternativas. A gente não é obrigado a ficar em frente à televisão. E o que eu tenho visto aqui no meu consultório? E também no consultório público, tanto no consultório privado como no público, as pessoas reclamando do papel da imprensa da televisão. Por que não? Ela está no papel dela, quer informar. Agora, quem estabelece a rotina para você próprio, a única pessoa que tem discernimento e livre-arbítrio para mudar sua rotina é você mesmo. Então, se você está assistindo televisão, é porque você quer. Então, a gente tem muita responsabilidade sobre a nossa rotina, sobre o nosso autocuidado e sobre as nossas manifestações de ansiedade. Porque a gente tem que começar a pensar, identificar qual é o gatilho, quais são os gatilhos que está fazendo com que eu fique ansioso, com que eu fique angustiado. E eu vejo no meu dia a dia, comigo aconteceu. Eu, como médico, me vi angustiado assistindo televisão. O que é que eu faço? Eu faço me isolo da televisão. Eu passo 3 dias sem ver noticiário. Por quê? Porque quando eu estou estagnado, estafado de ver tanta informação. Então, as pessoas têm que aprender a fazer isso. Têm que aprender a se afastar da informação que é necessária. A imprensa está no papel dela. E a gente fala também sobre você sabe muito bem essa realidade. Eu passei por algum tempo também, 6 anos, como cuidador da minha avó, diagnosticada com Alzheimer. E hoje no Brasil são cerca de 2 milhões de idosos convivendo com essa realidade do Alzheimer, de acordo com a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. E esses cuidadores familiares, eles já vivem cotidianamente sob estresse. Eles estão estressados com a realidade da doença, é uma doença que nós precisamos lidar todos os dias, 24 horas por dia. Tem dias que são extremamente estressantes e a primeira coisa que é afetada nesse convívio é a comunicação. A comunicação é extremamente afetada com o idoso com Alzheimer, porque às vezes o familiar está com a situação até aqui, não sabe como lidar com aquilo, além de todos os problemas de sua vida pessoal e às vezes até mesmo de sua própria saúde. Muitos cuidadores já são idosos e cuidam de outros idosos. Esses cuidadores de idosos durante a pandemia, eles estão literalmente isolados com seus pais, com seus avós, com seus cônjuges durante esse período, em proteção a eles e também a si. Como que a gente pode
auxiliar essas pessoas, ou recomendar, pelo menos, a esses cuidadores que estão nos assistindo, alguma prática de autocuidado também para melhorar essa comunicação diária? Fernando, eu tenho uma opinião um pouco diversa em relação a isso. Eu acho que a pandemia ela não trouxe muita novidade para um cuidador do portador de Alzheimer. Isso é minha opinião. Por quê? Eles já viviam num isolamento social brutal. O cuidador de idosos, de um idoso frágil, já sofria tudo isso que está sofrendo hoje, desse isolamento social, já era sofrido por um cuidador de idosos. Ele vivia isolado, ele vivia com a capacidade de vida dele restrita, porque ele não consegue, assim, por exemplo, ir sair para fazer uma compra, porque ele não pode deixar o idoso sozinho em casa, porque se aquele idoso ficar só em casa, ele pode levar uma queda. Então, o idoso, né, que cuida de outro idoso, já vivia uma situação de isolamento brutal, e na verdade, essa pandemia trouxe todo mundo um nível de sofrimento que um cuidador de idosos, um cuidador de um portador de Alzheimer já sofre. Então, eu acho que a gente tem que tirar um proveito disso e refletir melhor sobre como é difícil viver em confinamento, como é difícil cuidar, como é difícil viver isolado, né? Que isso é um grande desafio para a gente. E isso é literalmente o conceito da empatia, né? Nós estamos coletivamente vivenciando o que uma camada da população, que não são poucas pessoas, vivencia todos os dias, ao longo de uma doença que pode durar mais de 15 anos, hoje com os diagnósticos que a gente está tendo acesso a esse diagnóstico mais cedo. Então, a gente convive com Alzheimer por muito mais tempo, o Alzheimer de nossos familiares, né? E agora a população está podendo ter também um pouco dessa perspectiva, exercitar um pouco da empatia, entender como que essas pessoas convivem com a doença todos os dias. Uma coisa que você me colocou aí, que foi bem interessante, é como fazer, né, para a gente tentar lidar com tudo isso e como promover e prover esses autocuidados. Se você quiser, em algum momento, a gente pode falar isso e colocar tópicos, mas isso não serve para o cuidador de um portador de Alzheimer, vai servir para todo mundo. A gente tem que estruturar nossa rotina e nosso autocuidado no sentido de lidar um pouco com esse novo normal. E a gente tem estratégias para isso. Agora, a gente fala de estresse, a gente fala de ansiedade, a gente fala de medo, todos esses sentimentos, né? Mas uma dúvida que eu tenho, como é que esses sentimentos se manifestam na forma física? Você pode observar algum sintoma que te diga, olha, tem alguma coisa errada, você tem que procurar por ajuda. Pode ser uma dor de cabeça constante, pode ser um cansaço, dor no corpo. Tem alguma coisa, algum aspecto sintomático que a gente possa prestar atenção? Na verdade, Fernando, ansiedade, ela tem um espectro de dimensões de sintomas. Então, você tem dimensões emocionais, né? E dimensões realmente que você falou, físicas, né? Então, qual é a dimensão emocional, né? O sentimento de angústia, a questão da agitação, né? O aceleramento do pensamento, o pensamento antecipado, o medo profundo do futuro e continuado. Tudo isso define o sentimento da ansiedade. E o que define a ansiedade, o maior definição de ansiedade é aquele medo, e um medo que passa a ser um medo doentio e um medo que nos paralisa. Porque, na verdade, ansiedade, entende o seguinte, ansiedade o medo é protetor, né? E isso existe cuidado. A gente vai usar máscara, a gente vai lavar as mãos com frequência, usar o álcool gel. Quem tem medo tem mais cuidado. Agora, se esse medo passa a tomar conta da nossa vida psíquica e eu não consigo, eu começo a não fazer outras coisas na minha vida, isso passa a ser um medo doença, um medo patológico. Né? Que é a ansiedade no espectro da doença. E a ansiedade vai precisar de cuidado médico, de cuidado da psicologia. E isso pode ter referências no corpo físico. Em geral, o paciente ansioso ele vai ter sensações de dormência nas mãos, nos pés, sudorese, às vezes o coração pode acelerar, a respiração fica mais curta, mas no sentido não da respiração mais curta da falta de ar de quem tem Covid, mas a respiração mais curta de angústia,
uma angústia psicológica, vem um pensamento ruim, a respiração fica mais curta. Quer dizer, é uma sensação de pânico, de medo, de apreensão, que pode tomar conta da vida precisamente. E, claro, isso pode alterar o sono da gente, em geral, altera, que a gente fica no nível de hiperalerta, a dificuldade de pegar no sono vai ser importante, né? E pode alterar o apetite, para mais ou para menos. Então, tudo isso são sinais que a gente precisa de ajuda médica, no caso da psiquiatria, da geriatria, se for um idoso, e ajuda do psicólogo também. Para lidar com toda essa ansiedade, você sabe, eu tive um momento aqui na Irlanda que foi muito crítico para mim, foi muito difícil. Em março, eu passei por uma fase sintomática da doença, estive com muito medo e passei por um período ainda maior de ansiedade extrema. E com esse medo de morrer, estive com a morte próxima no mesmo prédio onde eu morava aqui na Irlanda. Em Dublin, uma menina de 26 anos morreu. Então, estar conectado com essa realidade tão próxima, não só o fato de ter sido no mesmo prédio, mas o fato de ter sido na mesma faixa etária também te congela. É literalmente o que tu comentaste antes. É um medo que te deixa estagnado no mesmo lugar. Só que imagina os idosos que vê, na verdade, seu semelhante morrer, porque a faixa etária que mais morre por Covid são os idosos. Então, eles chegam em pânico, dizendo, eu sou o próximo. Se eu pegar isso, eu morro. E, na verdade, isso é uma grande falácia, porque eu tenho pacientes meus aqui, de 85, 82, 83, todos eles tiveram Covid e muitos deles tiveram formas assintomáticas da Covid. Que eu descobri porque a família, doutor, você não acha bom fazer? Não, ele teve uma anosmia, ficou sem sentir o cheiro. Eu pedi, veio positivo. Então, o cara teve uma forma. Então, não significa que você vai ter e vai morrer. A gente sabe que 95% das pessoas não vão, quer dizer, 85% das pessoas não vão ter uma forma grave da doença, vão ter uma forma tranquila, quer dizer, 15% vai ter uma forma mais, pode precisar de ambiente hospitalar, e 5% realmente pode ter uma forma mais grave que precisa de UTI. E, claro, aí, se você precisar de uma UTI, precisar ir com um respirador, a sua mortalidade aumenta muito. Mas a gente não tem que ficar com essa ideia que eu vou ter Covid e vou morrer. Né? Então, eu tento mostrar para eles aqui que se acalme, né? E que é isso que você viveu, que todo mundo viveu. Eu, no começo, Fernando, eu tenho que sair para trabalhar, eu ficava, e se essa doença vier aí, se eu morrer? Isso passou na cabeça de todo mundo. Nós somos humanos e esse é o sofrimento por empatia. Eu vejo o outro morrer, eu vou achar que eu sou o próximo, principalmente numa doença de alta transmissibilidade como essa, né? É assustador. Até porque em algum momento mesmo a gente vai ser o próximo, então a gente já vai antecipando esse momento, a gente vai acompanhando tudo que está acontecendo. Muitos conhecidos também, pelo menos aqui, eu moro em um país de 4 milhões de habitantes, menos de 5 milhões, 4,9. Então, é claro que pelo menos alguém você conhece aqui que ou teve, ou que veio a óbito, ou que tem um familiar que veio a óbito. É uma ilha. Então, isso vai te gerando cada vez mais medo. Mas é bem como tu comentaste, esse medo, ele primeiro te congela, ele te deixa estagnado até que você encontre o seu papel ativo e você comece as medidas de proteção, não só para si, mas para o outro também. Mas a gente lida com o vírus de formas diferentes, né? Não com o vírus, mas com o medo de tê-lo, com o medo de morrer por conta da Covid-19. A gente lida de formas diferentes. Eu, durante esse período que eu estive com essa ansiedade lá em cima, eu bebi muito. Eu bebia muito dentro de casa. E a gente sabe que o consumo de substâncias durante esse período de quarentena aumentou no mundo inteiro. Algumas pesquisas mostraram nos Estados Unidos que o engajamento nas redes sociais com marcas cervejeiras aumentou muito mais do que com a OMS, por exemplo. As pessoas engajaram mais com esses perfis de marcas de cervejas. Então, a gente sabe que isso aconteceu. O Washington Post também, ele publicou uma matéria que falava sobre o aumento absurdo de consumo de álcool dentro de casa, já que os bares e os restaurantes estavam fechados. Como que esse gatilho pode funcionar para muita gente? E uma dúvida que eu tenho é, você pode ser considerado alcoólatra porque você está bebendo durante a quarentena mais do que você bebia normalmente, ou isso é um processo, é um gatilho de fato pela ansiedade, mas também já não é para tanto?
Em relação ao uso de álcool, o álcool, na verdade, Fernando, é o principal, o ansiolítico mais usado. Quando a gente tem qualquer situação que a gente está mais tenso, que se você beber, você vai usar o álcool, não, vou tomar uma para relaxar. As pessoas, quando tem um desestressante depois do trabalho, vão beber. Uma pessoa que vai para a balada e quer ter coragem de estar com vergonha, estar tenso, tímido, ansioso para dar uma cantada em alguém. Então, eu vou beber álcool porque diminui minha ansiedade, diminui meu estresse. Então, o álcool é o ansiolítico mais usado. Agora, na pandemia, as pessoas utilizaram ele grande como ansiolítico, como sonífero, como uma medicação indutora do sono. O grande problema do álcool está no seguinte ponto. Ele relaxa inicialmente, o álcool é um inibidor do sistema nervoso central. Só que, se você abusa dele em grande quantidade, quando o efeito passa, a supressão desse uso, que é a famosa ressaca, todo o seu sistema de adrenalina, ele se hiperativa na ressaca. Então, a chance de você ter manifestação de pânico, de maior medo, de irritabilidade e até ter depressão é maior naquelas pessoas que fazem uso abusivo do álcool e em grandes quantidades. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse uso abusivo durante a pandemia. Falando um pouco sobre a produtividade em tempo de quarentena, as pessoas têm essa imagem de que nós ganhamos um tempo a mais, e porque nós ganhamos um tempo a mais, nós temos que produzir ainda mais. Então, a fulana está fazendo um novo curso, o fulano está aprendendo um novo idioma, aí tem uma outra pessoa ensinando a fazer 15 tipos de suco verde pelo Instagram. Você está vivendo uma ansiedade extrema, mas as pessoas estão aproveitando aquele tempo para produzir muito mais. Aí vai lá, Beltrano posta que Shakespeare, Newton produziram boa parte de suas obras em período de isolamento, e você se sente um nada, porque você está vivendo medo, porque você quer ficar por mais tempo na cama, porque você não consegue se concentrar no seu trabalho. Está enchendo a cara. Então, até o Drauzio Varela mesmo comentou, não é porque você ganhou um tempo que você não está no trânsito indo para o trabalho que você precisa preencher isso com algo produtivo. Né? Mas isso acaba alimentando essa ansiedade cada vez mais. Na verdade, a gente vive também essa coisa que já era uma dinâmica, na verdade, Fernando, anterior à pandemia. As pessoas, essa vida de rede social, essa vida tem a fake news e tem a fake life. Né? É a vida falsa das pessoas, então, principalmente as celebridades, todo mundo quer dizer. E hoje em dia eu tenho uma massa de pessoas jovens, né? Principalmente adolescentes, com autoestima lá embaixo, porque vê uma celebridade, uma menina belíssima, ali cheia de maquiagem o tempo todo, achando que a vida é aquilo. As pessoas acham que a vida é ser youtuber, é ser essa vida de celebridade, acham que a vida é aquilo. E não é. E essa pandemia, na verdade, trouxe todo mundo. Eu vejo a coisa de um espectro um pouco diferente. Eu acho que a pessoa está ali mostrando na câmera, mas a pessoa não tem mais aquela capacidade de vir. Mesmo aquela celebridade, ela não pode ostentar o dinheiro que ela tem numa balada lá nas Ilhas Gregas, numa balada lá em Ibiza. Ela vai ter que ficar confinada em casa. Aí ela vai se amostrar em casa, usando uma maquiagem, mas ela está igual a você. Então, se a pessoa tiver um pouquinho de esperteza, vamos dizer assim, ela vai encarar aquilo como uma fake life. Ela vai ter uma consciência que, não, isso daí ela não está conseguindo ser tão efetiva assim, ter tanta força de vontade assim. Ela está provavelmente igual a mim. Né? Não é fácil, não. Eu fico honestamente enfurecido quando eu abro as minhas redes sociais e eu vejo as pessoas praticando exercício físico em casa, levantando galão de água, empurrando mesa, levantando a mãe. Eu não tenho vontade de fazer nenhum exercício físico e eu estou bem com isso. Não, Fernando, mas fale sério. Você já era sedentário e não gostava de fazer atividade física antes da pandemia. Por que você agora quer estar levantando o galão e fazendo agachamento na sua casa? Não tem sentido, né? Então, eu acho que a gente tinha que fazer um acordo, Denis. Eu acho que todo mundo tinha que ficar sem fazer nada para todo mundo voltar gordinho depois da pandemia. Resetar tudo. É verdade. Agora é interessante. Existe, Fernando, na verdade, estratégias, né, da gente procurar lidar um pouco com esse novo normal e tentar realmente ser mais produtivo. Na verdade, a gente existem determinados chavões que eu não gosto muito de usar,
mas eu acho que é legal a gente ter, criar uma obrigação conosco mesmo. Não vamos sair dessa pandemia, isso é um chavão, até certo ponto pode soar um pouco piegas, mas eu acho que funciona. Não vamos sair dessa pandemia sem aprender algo novo. Eu acho que isso tem que acontecer na vida das pessoas. A gente tem que aprender algo novo e realmente a gente tem mais tempo. Então, vamos se esforçar para aprender algo novo. E eu acho que estruturando uma rotina, manter rotina e horários regulares de dormir e acordar. Tudo bem, se você é notívago, você pode até dormir mais tarde e acordar mais tarde, mas tente ser produtivo do outro dia e manter essa rotina regular, né? Manter-se fisicamente ativo, né? Assim, é importante. Você arrumar um jeito de manter-se fisicamente ativo. A gente sabe, o exercício, você que é um estudioso de Alzheimer, você sabe que a atividade física, ela aumenta a quantidade de fator neurotrófico cerebral, ela aumenta a neurotransmissão, ela aumenta as sinapses cerebrais. Então, se manter ativo é uma coisa que a gente tem que se esforçar minimamente. E existe, na verdade, essas lives, né, cheio de lives que a gente pode estar seguindo e procurar. Não precisa ser todo dia, não. Né? Mas pelo menos 3 vezes por semana, faça uns agachamentos, pegue um tutorial isso por mais que seja difícil, a gente tem que se esforçar. Aí a gente volta para aquele outro ponto que é importante. Parar de assistir notícias sobre a pandemia, se você estiver saturado, se você não estiver dando conta. A TV está no papel dela de informar, cabe a você, se estiver incomodado, se afastar. E outra coisa, se Porque afastar... esses pensamentos negativos de forma cíclica, isso todos os dias, em sequência, isso também gera um efeito no teu psicológico, né? Um efeito extremamente negativo. Alimenta a ansiedade. E o interessante é o seguinte, redes sociais que lhe façam mal. Se o Instagram está lhe incomodando e você não trabalhar com ele, desliga um pouco aquele Instagram, desinstale ele do seu celular e reinstale depois, se aquilo estiver lhe enchendo o saco. Ou saia de grupos do WhatsApp que está lhe fazendo mal, que você está tendo discussões políticas. Que, quer dizer, é essencial isso para o autocuidado. Se faz bem, a gente vê que isso funciona bem. Né? Ler algo que lhe interessa, quer dizer, aquela velha coisa, aquele livro que está ali, uma coisa que do seu interesse, procurar fazer algum hobby nesse isolamento, aquele idoso ali que tem uma habilidade que estava ali parada e que tem gente, quer dizer, principalmente mexer com tecnologia, aprender um aprendizado novo, quer dizer, a tecnologia, Fernando, pode ser um contato intergeracional muito positivo, quer dizer, onde o jovem que tem mais facilidade com tecnologia pode chamar aquele idoso para o lado e fazer com que ensinar, você está entendendo? Já que está todo mundo em casa, a gente vive aqui no Brasil lares intergeracionais. Então, o neto está ali com o seu avô e é o momento do neto chegar, vovô, vamos aqui, né? O filho chegar para o pai. Então, para ele ter acesso àquela tecnologia e aprender, porque é essencial. Isso eu acho muito importante. Você está entendendo? E pensar, né? No final das contas, que ter a consciência que isso vai passar. A gente já tem os países asiáticos aí, que está começando a ter a segunda onda, mas eles têm um controle importante. Mas a gente vai passar, tudo isso vai passar. A gente tentar ressignificar esse momento presente agora. Isso ter também ter consciência dos gatilhos, né? Porque, pô, se você sabe... Porque a gente já está com essa incerteza do amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer, nem mesmo no final do dia, que dirá no amanhã. A gente já fica com medo de abrir a internet e ler as notícias. Aí você sabe que naquele grupo da família ou naquele grupo do trabalho vai ter confusão, vai ter opinião política que vai te incomodar, ou vai ter uma opinião referente à pandemia que vai te incomodar, ao comportamento de alguém. Então, esse é o momento de sair desse grupo. Sai temporariamente. Não é aquela coisa de todo mundo fala, não, mas você tem que exercer o seu autocontrole, você tem que conviver, pondere. Não é o momento de ponderar. Esse é o momento de sair, de pedir licença. Não é o momento de sair. Concordo com você, e eu vejo aqui na minha prática médica, isso tem funcionado muito. Eu conheço vários pacientes que descompensaram, em geral, por conta da rede social. E uma das coisas que mais funcionou foi quando eu aconselhei se afastar do noticiário da televisão e sair dos grupos que estavam fazendo mal. Isso daí foi impressionante. Eu peço para me dar feedback depois de uma semana, eles ligam dizendo, doutor, como isso me ajudou? É uma medida extremamente simples. Então, a gente pensa que para ressignificar, a gente precisa de muita coisa. Mas eu acho que é coisa simples, coisas pequenas. Abra-se para o novo.
A gente está lidando com uma coisa absurdamente nova. Essa pandemia, toda a vida nova que nós estamos tendo, esse vírus é uma coisa extremamente nova. Se eu não tiver flexibilidade mental de aceitar o novo, meu nível de sofrimento vai ser muito maior. Então, eu tenho que me abrir na perspectiva do novo, porque aí meu nível de sofrimento é minimizado. Legal. E eu não posso deixar de terminar essa conversa sem mencionar autoestima, e a aparência física, porque a gente passa por esse momento da pandemia, é muito engraçado, porque eu acordava nesses 2 meses que eu tive de lockdown, nós estivemos por quase 60 dias aqui, confinados em casa, por um lockdown bastante severo, instituído pelo governo, e durante esse período eu acordava, eu olhava no espelho, meu cabelo, ele parecia uma samambaia. Não havia controle nenhum com o que estava acontecendo. Aí, como o cabelo já estava naquele nível patético, eu olhava minha barba e pensava, não vou fazer a barba, não adianta. Aí, ia tomar banho, percebia que, ganhei uns quilinhos. Preciso fazer um regime. Mas não é agora. Olha meu cabelo, olha minha barba. Não, é uma coisa que vai levando a outra e você não tem vontade de cuidar de si mesmo. Você não tem vontade. E isso entra nesse círculo vicioso mesmo. Você não tem vontade, você fica deprimido, você olha para você, você pensa, meu Deus, o que está acontecendo? Essa pessoa não sou eu. Quando é que vai abrir um salão para que eu possa cortar isso que está me consumindo? E essa parte física, assim, parece, mas isso é muito narcisismo. Mas é narcisismo ou isso faz parte também do nosso autocuidado, essa autoestima? Eu acho... Não. Na verdade, é interessante, né? A ansiedade e os sintomas de luto, de perda, vai ter um reflexo também nas nossas atividades básicas do dia a dia. Então, na verdade, a gente fica pensando em coisas mais sofisticadas. Quer dizer, eu estou ansioso, eu não tenho concentração para ler, pegar um livro para estudar, eu não consigo aprender algo novo porque minha concentração não está boa. Realmente, a ansiedade impacta nas atividades mais complexas. Mas uma ansiedade, quando está muito importante, ela vai impactar em coisas pequenas. Quer dizer, em coisas que são pequenas, mas são extremamente grandiosas e importantes para a gente, que é nosso funcionamento básico. Quer dizer, a higiene pessoal, o autocuidado, a gente começa a ser ter desleixo. E, na verdade, assim, a dinâmica funciona bem diferente. Eu vejo duas dinâmicas interessantes aí. A dinâmica do você, um cara solteiro, que está preso em lockdown, sem poder sair para a balada, que é quando você se motivava para se vestir, para se arrumar, ficar mais bonito, para chamar atenção. E agora isso não tem mais. E aí? Qual é? Então, é complicado. Você tem que lidar ainda também com essa Eu tô rindo porque você abriu a minha solteirice. Tá solteiro? Adicionem meu amigo Fernando do Rio Grande do Sul. Não sei. Eu acho que sim, né? Aí, e diferente, aí eu puxo para o outro lado. Casais, né? Você tem um casal. Aí essa situação de ansiedade também faz com que a libido dos casais e a vontade de ter relações e de estar junto começa a ficar e começa a ter problemas interpessoais, irritabilidade, chateação. Por quê? Você começa a se autocuidar, você não se arruma, você tem pessoas que acordam de pijama e vão dormir com o mesmo pijama, fica só virando. Então, qual é a atração que uma pessoa vai ter pela outra, ela de pijama? Você tá aqui o dia e por todo você ali, mesmo, né? Você perde atração por você mesmo. Há uma dinâmica aí de mundo que a gente tem que ter um insight para se autocuidar. Isso ser como uma coisa meio que obrigatória. É por isso que eu estou dizendo, não podemos deixar a ansiedade nos paralisar. E quando fala paralisar, é desde a questão do cuidado básico, com sua beleza, com sua higiene, continuar passando seu protetor solar, seus cremes de beleza, o que for, você está entendendo? E vestindo a roupa, não ficando de pijama, já acorda de manhã, toma um banho, veste uma roupa. Então, são coisas pequenas, mas que fazem a diferença, porque isso ativa nosso
córtex pré-frontal, nosso cérebro, né? Dizendo, acordei para o mundo, e nesse momento eu estou aberto a aprender algo novo, eu estou aberto a me conectar com alguém, porque mesmo à distância eu posso pegar meu celular aqui, olhar para alguém e dizer como eu gosto de você, como eu queria estar junto de você, e isso ser um momento de troca, e você, para fazer isso, você olhar em vídeo com o outro, você tem que estar bem apessoado, você tem que estar bonito, você tem que estar arrumado. Então, são coisas que é cuidado, é uma coisa que a gente tem que estar brigando com a gente dia a dia. Você falou do celular, e dos aprendizados também, né? Você tem alguma coisa que nós aprendemos nessa pandemia? Essa frase está sendo exaustivamente utilizada e são vários aprendizados que a gente pode mencionar, mas um deles é o bom uso da tecnologia. Porque quantas vezes fomos a um bar com os amigos e todos ficaram com o telefone com aquela luz acesa, conversando com alguém que estava longe e não dando valor para quem estava sentado na mesa à sua frente, né? Tendo o privilégio, porque hoje a gente enxerga como um privilégio, cruzar a mesa com os olhos e enxergar alguém sentado ali, né? Isso quando hoje não é mais possível e a gente está aprendendo a utilizar essa tecnologia de uma forma mais eficiente e saudável, a gente está literalmente aproximando quem está distante. Mas eu tenho pelo menos essa dúvida, não vou dizer certeza porque não é de fato, mas essa dúvida, se a gente vai no final de tudo isso, seja quando for, aprender de fato como se usa a tecnologia de uma forma mais saudável para aproximar quem está longe, mas para não distanciar quem está sentado na mesma mesa do bar. Vamos ver, tomara. Denis, agora a gente fala sobre o novo mundo, a nova realidade, né? O novo normal. Esse novo normal, resumidamente, o que tu esperas como médico, como pai, como pessoa, o que tu esperas desse novo normal que todos nós vamos encarar? Eu sou muito sincero a você. Eu acho que o problema atual, principalmente nós que vivemos aqui no Brasil, é uma questão, não a pandemia em si, não o vírus. Eu acho que ela trouxe algo bom, que ela colocou uma lupa de aumento na miséria social desse país. A gente precisava mostrar para o mundo, precisava mostrar para as pessoas que existe muita gente assando e comendo. Assim, e que sem reserva de nada e nenhuma, e que essas pessoas, o Estado precisa cuidar das pessoas. Não precisa provê-las, você tá dizendo, mas precisa cuidar. E o cuidado, a base do cuidado está a partir de uma estruturação, de uma educação de qualidade para todo mundo. Então, houve essa macrovisão, mostrou-se essa lupa. Mas o problema é a gente ver uma dinâmica de um país onde o governo atual dá pouquíssimo valor à educação. E aí vem a questão. A gente viu que esse mundo ele é cada vez mais dependente da tecnologia. O novo mundo é tecnológico. Imagina a pandemia, a gripe espanhola. No começo do século passado, em 1918, a gripe espanhola, você ficar em isolamento social, que as pessoas ficavam em lockdown, tudo, e sem nada, num quadrado para lá e para cá, sem ter perspectiva nenhuma. E agora a gente tem... E, na verdade, o desenvolvimento dessas tecnologias é uma coisa formidável, fantástica. Houve um desenvolvimento da ciência muito célere também, né? Na verdade, a fabricação e desenvolvimento de vacinas, medicamentos para tratar vírus, tudo está sendo tudo isso. Houve um investimento massivo na saúde, na ciência da saúde, e isso é muito bom. Quer dizer, eu acho que a gente vai colher frutos disso, mas não adianta ter frutos tecnológicos bons, frutos em ciências de saúde bom, e a gente não aprender a ser humano, né? A ter humanidade. Então, não aprender, se a gente continuar a sendo preconceituoso, não valorizar a igualdade social, quer dizer, se a gente não tiver um mundo mais igualitário, realmente, e a gente não aprender um pouquinho de igualdade, no final das contas, eu acho que a gente vai ter muito pouco ganho com essa pandemia. Na verdade, a sequela que ela vai deixar vai ser muito maior do que o potencial ganho. Denis, não tenho palavras para agradecer a tua participação nesse primeiro episódio desse novo projeto. Fico super feliz, sei que é um amigo super querido. Espero que logo a gente possa se encontrar pessoalmente, se abraçar, curtir um pouco de praia, fazer um exercício físico na beira da praia, correr um pouco. Mas, por enquanto, já fico muito feliz poder te ver aí pela câmera, saber que você está bem. E espero que o pessoal tenha curtido e não
percam os próximos episódios, acompanhem aqui o canal. Vão ser entrevistas com profissionais muito bacanas de várias regiões do país, e eu tenho certeza que vocês vão tirar muitos aspectos positivos desses bate-papos. Se você quiser, eu agradeço. Curte aqui, compartilha com os seus amigos, com a sua família, nas suas redes sociais, e até a próxima.